Filomeno Moraes. Este é o quadro Senso e Dissenso do blog Segunda Opinião. Quero hoje falar sobre um assunto que realmente está preocupando a todos aqueles que se importam com a vida político-institucional brasileira. Intitulei este quadro Distritão, o sistema eleitoral mais perverso do mundo. E ele, de repente, o Distritão passou como um fantasma a nos assaltar. O Brasil tem, desde 1932, o sistema de voto proporcional nas eleições para a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores. É um sistema que nós já conhecemos muito bem, inclusive com as suas falhas, os seus senões, as suas incompletudes. Em 2017, foi promulgada uma lei em que algum das principais erros, complicações do sistema proporcional do Brasil foram de algum modo sanadas, principalmente duas: a instituição de uma cláusula de barreira progressiva que começou nas eleições de 2018, com 1,5% dos votos necessários para que um partido político possa ter a plenitude dos seus direitos no parlamento brasileiro. E a progressão se dará até 1930, quando deve alcançar 3%. Outra medida importante foi a extinção da possibilidade de coligações em eleições proporcionais, mecanismo tal que foi um dos responsáveis pela grande fragmentação do sistema partidário brasileiro. Então, essas duas medidas, de algum modo, vieram com as boas intenções de dar mais racionalidade ao sistema eleitoral brasileiro nestas eleições para deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Mas agora uma fronda conservadora assenhoreou-se da direção tanto do Senado Federal, mas principalmente da Câmara dos Deputados, e se propõe a realizar uma grande mudança na vida político-eleitoral brasileiro. Três comissões ou 3 grupos estão se desenvolvendo na Câmara dos Deputados. Um que trata da chamada reforma política, outro que trata da questão do voto impresso e uma terceira que trata da racionalização da legislação eleitoral e partidária. A medida que, neste momento, mais assusta é esta que se desenvolve na Comissão da Reforma Política e que pretende modificar o sistema eleitoral nas eleições legislativas para deputados, para deputados federais, para deputados estaduais e para vereadores. E o principal fantasma é o que se chama a instituição do Distritão. O Distritão é o nome que se deu aqui no Brasil, ao mesmo tempo uma forma popular e pejorativa de tratar a questão para aquilo que tecnicamente é denominado o voto único não transferível. O que significa isto? Que os estados brasileiros, os 26 estados e mais o Distrito Federal, seriam distribuídos
aliás, constituiria um único território para a eleição dos parlamentares de que tenho falado. Então, digamos, ao invés então, se, digamos, o caso do Ceará tem 22 cadeiras, o Estado, o voto seria em todo e qualquer lugar do Estado, independentemente de partidos, evidentemente, diferentemente do sistema proporcional, em que as cadeiras parlamentares são divididas proporcionalmente ao número de votos entre os partidos, agora se daria de uma maneira unívoca. Os mais votados, os 22 mais votados, constituiriam a bancada cearense na Câmara dos Deputados. E assim, em relação aos outros estados, 70 em São Paulo, 8 em alguns, que é o mínimo em alguns estados brasileiros. O que é que isto tem de assustador? Na verdade, aí estão embutidas muitas possibilidades de maldade. Uma delas é que os partidos brasileiros, que já passam por uma crise muito séria, ficaram absolutamente desprestigiados. Do máximo, oferecerão uma legenda, mas a vida partidária não se realizará. A vida partidária que é importante para o partido deixará de ter qualquer significado. A outra questão é a possibilidade de os eleitos se constituírem de indivíduos que ou são aqueles caciques políticos tradicionais ou são indivíduos que têm uma grande popularidade ocasional, como artistas, homens da mídia e, principalmente, pessoas do poder econômico. Então, este é um sistema que o cientista político Jair Nicolau, por exemplo, já denominou o pior sistema eleitoral do mundo. E aqui no Brasil a gente tem tantos problemas para resolver e de repente vai buscar, vai encontrar uma solução para um problema inexistente. Então, talvez aqueles que se preocupam realmente com o aperfeiçoamento institucional do Brasil devessem ter os devidos cuidados, as devidas cautelas e tomar as devidas providências para que o sistema proporcional permaneça e que jamais se implante neste país este chamado distritão. Muito obrigado.